Agradeço o apoio que o canal recebeu nesse retorno. Se você quer que esses vídeos continuem, se inscreva para acompanhar as próximas partes e deixe seu gostei para aumentar o nosso engajamento. Agora, fiquem com a fanfic. Issei havia parado ali naquela montanha após todos aqueles acontecimentos, quando, de repente, um grande círculo mágico surgiu atrás dele, com duas figuras femininas surgindo. Issei logo se preparou para um combate, mas esse sentimento logo passou ao perceber que elas não tinham nenhuma intenção assassina ou sequer estavam preparadas para uma luta. Uma mulher jovem de cabelos de coloração carmesim, roupas elegantes e bem encorpada. Já a garota que estava ao lado dela lançava um olhar mais interessado em Issei, com longos cabelos negros e uma beleza igualável à mulher ruiva ao seu lado. Demonstração impressionante de força. Você parece um humano, mas fica na cara que não é. Já recebemos outras visitas como essa, marcianos e outros, mas alguém tão forte quanto você é a primeira vez. O que veio fazer nesse planeta? Rias estava bem séria, mas Issei não conseguia sentir aquela energia mágica que emanava dela, já que não tinha nenhum costume com algo assim. Mas então Akeno entrou na frente de Rias para poder cortar aquele clima tenso que tinha surgido. Ei, coisa fofa, não fique tenso por ela. Só está fazendo o serviço dela. Akeno então virou seu olhar para Rias, que soltou um suspiro. Tudo bem, Akeno. Usarei uma abordagem mais moderada. Você poderia nos seguir? Rias lançou aquela pergunta a Issei, mas, ao olhar para o garoto novamente, ele parecia ainda menor que antes, em uma forma chibi, sem nem entender o que estava acontecendo. Logo em seguida, ele voltou ao normal. Claro. Issei respondeu de modo curto e direto, mas manteve sua guarda alta, enquanto Akeno fez um gesto para que ele se aproximasse. Quando isso aconteceu, ela envolveu os braços ao redor do ombro dele, e um círculo mágico negro surgiu abaixo dos dois e, ao mesmo tempo, um vermelho surgiu abaixo de Rias, fazendo com que os três fossem transportados dali num instante. Aquilo simplesmente pegou Issei de surpresa. Como um Viltrumita, ele era absurdamente rápido, mas algo tão instantâneo assim era a primeira vez. Além disso, assim que eles chegaram no que parecia ser uma sala de reuniões aconchegante, ele logo se afastou de Akeno, soltando um suspiro e com o rosto um pouco corado. Uma garota bem menor que as outras duas estava ali e, vendo que elas chegaram, colocou algumas xícaras sobre a mesa. Rias fez um sinal para Issei de que ele poderia se sentar sem problemas, e assim foi feito. Você é novo nesse planeta, mas não existem apenas humanos aqui. Existem anjos e demônios, além de algumas outras raças sobrenaturais. Assim que Rias terminou de falar aquilo, ela apontou para si mesma. Eu, Rias, e todos aqui nessa sala somos demônios. Akeno deu um pequeno aceno de fundo. Nós vimos o que você pôde fazer e a sua força. Que tal um acordo? Novamente, Issei estava numa versão chibi de si mesmo tentando entender aquelas palavras, o que fez Rias soltar um suspiro de frustração ao ver o rapaz daquele jeito. Prazer, meu nome é Issei. E um acordo? Que tipo de acordo? Rias então se endireitou na cadeira e começou a falar. Ajuda mútua. Podem existir questões e pendências que precisaremos da sua ajuda. Esse acordo servirá para manter você na linha também. Não posso deixá-lo por aí fazendo bagunça, ou as coisas podem se complicar. Em troca, eu posso te ajudar com coisas que você deseje. Um lugar para ficar, conhecer melhor esse mundo, entre outras. Além disso, nosso grupo aqui tem acordos e parcerias com algumas instituições desse mundo, então isso poderia te ajudar a se integrar melhor aqui. Tudo bem, eu aceito. Issei virou um pouco o olhar para o lado, já que as ordens que ele recebeu do General Krieg eram claras. Se desenvolver nesse planeta, verificar se são compatíveis geneticamente e dominá-lo para o Império. Mas, talvez por ainda ser muito jovem, Issei não tinha certeza se iria seguir essas ordens. Ele sabe que seu povo é cruel e provavelmente vão puni-lo por isso. Mas então ele ergueu a mão em direção a Rias e apertou com uma certa hesitação, mas apertou a mão dela. Um pequeno símbolo mágico surgiu na parte de cima da sua mão e igualmente na mão dela.
O que é isso? Issei perguntou de maneira confusa. Não é nada demais. Caso alguma das partes quebre o acordo, isso será levado até a corte do mundo inferior, mas a parte que quebrou o acordo será julgada. Novamente, Rias olhou para Issei, e ele estava naquela forma chibi sem entender nada. Então Rias virou seu olhar para Akeno, que estava ao seu lado todo esse tempo. Akeno, leve ele para uma das casas que temos pela cidade. Assim que Rias terminou de dizer aquilo, Issei voltou à realidade. Vocês têm alguma roupa para mim? Ele olhou para as próprias vestimentas, que ainda eram do Império Viltrumita. Claro, farei questão de que na casa que ficará para você tenham algumas roupas que se encaixem no seu perfil. Então, depois disso, as coisas foram seguindo. Novamente, Akeno abraçou Issei por trás, e um círculo mágico negro apareceu ao redor dos dois, teletransportando ambos para uma casa numa área calma do Japão, mas ainda assim naquela cidade. Issei foi se afastar de Akeno novamente, mas dessa vez ela o soltou sem problemas. Issei olhou para trás confuso, com um sorriso que ocultava qualquer intenção. Akeno acenou para Issei, enquanto sumia em outro círculo mágico. Ele ficou ali parado, sem entender muita coisa, mas abriu o portão da casa e viu que a chave já estava na porta. Ao abrir a porta, notou que as coisas não eram muito diferentes de Viltrum. Claro, não era tão avançado, mas ele saberia como usar as coisas ali com facilidade. Ele colocou algumas roupas casuais e foi se organizando. Agora, já em outro local que parecia ser uma base do Pentágono, um senhor que aparentava ter cerca de 40 a 50 anos, estava observando uma tela com os acontecimentos recentes, principalmente aquele ser misterioso que chegou ao planeta e ajudou os guardiões, matando aquele kaiju. Uma câmera escondida informou que aquela pessoa estava no território que pertence às famílias demoníacas e que agora estava em uma casa numa região tranquila do Japão. Donald, o assistente de Cecil, se aproximava trazendo um notebook para mostrar. Senhor, pelas informações que recebemos, aquela pessoa se chama Issei. Ele não aparenta ser hostil, e a senhorita Rias já tomou as medidas para monitorá-lo por enquanto. Ótimo, Donald, mas eu quero que a vigilância total continue nesse rapaz, e veremos suas verdadeiras intenções. O tempo se passou, e já estava na parte da tarde, quase noite, no Japão. Issei quebrava a cabeça para tentar cozinhar, já que até mesmo ele precisava comer alguma coisa. Mas então a campainha da sua casa tocou. Ao abrir a porta, se surpreendeu ao ver Rias ali. Ela estava com uma roupa diferente de antes, um vestido vermelho e uma bolsa em seu ombro. Issei olhou um pouco confuso, levantando uma sobrancelha. O que foi, Issei? Eu vim aqui para cumprir uma parte do nosso acordo. Vou levar você para conhecer um pouco do mundo. Issei finalmente entendeu. Ele pediu para Rias aguardar um pouco e colocou uma roupa mais apresentável. Os dois então saíram. O primeiro lugar que Rias levou Issei foi um restaurante famoso da região. Afinal, dava para sentir a fome de Issei de longe. Não muito depois, ela o levou a um shopping para comprar algumas roupas a mais, do gosto de Issei. Depois disso, Rias apresentou uma das melhores invenções da humanidade para Issei, o sorvete. Issei parecia gostar muito daquilo. Ele comprou alguns potes para levar para casa. Depois disso, o dia já estava quase no final, estando de noite no momento em que Issei e Rias estavam voltando. Naquele momento, uma garota loira esbarrou em Issei. Ela caiu para trás, espalhando alguns pertences. Issei nem sentiu o impacto. Ele logo se abaixou para ajudar a garota, que estava com a mão sobre a cabeça por conta da batida. Você está bem? Ele perguntou, um pouco preocupado. Está tudo bem, eu estou bem. Ela logo se levantou. Prazer, sou Ásia. Enquanto ela se apresentava, Issei terminava de recolher os pertences dela que haviam caído da mala, entregando-os. Eu sou Issei. Ele olhou para o lado, para Rias, que também acenou. Sou Rias, prazer. Ásia pegou suas coisas. Vocês podem me dizer onde fica a igreja daqui? Eu estou um pouco perdida e não estou conseguindo encontrar.
A expressão de Rias saiu daquele tom tranquilo e sereno para um de alerta, mas, de maneira calma, ela levantou o braço, apontando em direção à igreja da cidade. Ali, não fica longe daqui. Ásia então se curvou um pouco, em sinal de respeito e gratidão. Obrigada. E logo em seguida foi seguindo seu caminho, mas não antes de se despedir de Sei. Rias, o que foi? Você parece ter ficado estranha quando ela disse que procurava a igreja. A igreja e os demônios não se dão muito bem. Se tem pessoas sendo mandadas para a igreja dessa cidade, significa que exorcistas devem estar vindo para cá para expulsar demônios dessa cidade. Vou entrar em contato com Cecil, afinal nós temos um acordo. E Sei parecia bem confuso, afinal não fazia ideia de quem era Cecil, mas, de qualquer forma, ele e Rias começaram a voltar para o clube. No meio do caminho, Sei pegou Rias nos braços e saiu voando. Era um meio mais rápido, e, em poucos segundos, eles chegaram ao clube. Logo em seguida, Sei colocou Rias no chão, que evidentemente estava com o rosto corado por conta daquela ação repentina. Obrigada, Sei, por me trazer tão rápido para cá. O que você achou do mundo humano? Sinceramente, eu amei. Aqui é bem mais harmonioso e amigável do que o meu planeta natal. Ria sorriu, afinal ela realmente ficou contente de Sei estar gostando. Não demorou muito para que eles se despedissem. Sei não saiu voando para ir para casa. Na verdade, ele parecia apenas aproveitar o momento. Mas foi aí que Sei escutou um ruído abafado, um tipo de pedido de socorro. Ao observar bem, vinha diretamente daquela igreja onde Ásia foi mais cedo. Sem hesitar, ele saiu voando em direção à igreja e, no mesmo momento, atravessou a parede, vendo uma cena curiosa. Ásia estava presa em uma grande cruz de madeira, e havia alguns seres armadurados com asas negras pelo local. E um humano que parecia comandar tudo ali, aparentemente um exorcista, usava roupas da igreja, assim como Ásia. De maneira imediata, os anjos caídos começaram a disparar projéteis de luz contra Sei, mas, ao atingir o rapaz, não faziam nenhum arranhão. Sei olhou para a Ásia e viu que ela estava chorando, sofrendo. Eles estavam fazendo alguma coisa com ela e, sem piedade nenhuma, Sei se moveu em sua velocidade máxima, acertando um soco que atravessou o primeiro anjo caído. Em seguida, fazendo a mão em formato de lâmina, cortou outro ao meio. Avançando contra o próximo, ele simplesmente esmagou a cabeça dele com a mão e fez isso com o seguinte. Parou por um momento, pois o último anjo caído disparou uma lança de luz contra Sei, mas ele pegou a lança no ar e a lançou de volta, partindo o inimigo ao meio. Fred, o humano que estava ali, até estava com sua pistola levantada para Sei, mas, ao ver o que ele fez com todos os anjos caídos, simplesmente saiu correndo o mais rápido possível. Mas Sei apareceu em sua frente e quebrou seu pescoço, acabando com sua vida ali naquele momento. Sei foi o mais rápido possível até a Ásia para checar se ela estava bem. Ao soltá-la, ela se afastou. Os olhos de Ásia estavam arregalados, com medo. 3 círculos mágicos apareceram naquele momento. Eram Rias, Akeno e Kiba, todos preparados para uma luta. Mas, quando chegaram, encontraram uma chacina. Eles viram Sei tentando falar com Ásia, mas ela parecia com medo dele. Rias foi até Sei, afastando um pouco. Ela está com medo. É melhor você não tentar forçar. Sei soltou um suspiro e se afastou, enquanto Kiba e Akeno cuidavam de Ásia. Rias então começou a teleportar todos de volta. Agora, já em outro canto do cosmo, em uma nave de guerra Viltrumita, General Krieg estava de frente para o grande regente. Eles pareciam discutir sobre algo, até que Trag deu a ordem direta e clara. Envie um Viltrumita qualificado para checar o progresso de Sei. Continua.